Ora bem, vamos fazer uma viagem no tempo. Mas não é uma viagem qualquer. Vamos recuar mais de 2000 anos. E não é só para falar de desporto, não. Vamos falar de uma história incrível, cheia de glória, deuses e do que é que significava realmente vencer. Vamos lá, mergulhar a fundo nos antigos Jogos Olímpicos. E para começar, deixo já aqui uma pergunta a pairar no ar. O que é que na Grécia Antiga valia mais, mas muito mais do que ouro? Pensem bem. A resposta, curiosamente, não se guardava num cofre. Estava numa arena. E é precisamente essa a chave para percebermos tudo o que vamos ver a seguir. Ok, primeira coisa. Para percebermos o que eram estes jogos, temos mesmo de limpar a nossa mente de tudo o que sabemos sobre desporto hoje em dia. É que, na sua essência, a coisa não era sobre desporto. Não mesmo. Era, antes de mais nada, um festival religioso. Exatamente. Tudo começava e acabava com os deuses. Os jogos eram, no fundo, uma grande homenagem a Zeus, o chefe dos deuses, lá na cidade sagrada de Olímpia. E esta ligação divina, era o que estava na base de tudo. Dava-lhes um peso, uma importância, que ia muito para além do simples atletismo. E se calhar a coisa mais impressionante disto tudo era o conceito da trégua sagrada. Parem para pensar nisto. Estamos a falar de um mundo onde as cidades-estados estavam constantemente em guerra umas com as outras. E, no entanto, de 4 em 4 anos, por uma razão que era considerada superior a tudo, as armas calavam-se. Havia paz. Essa trégua chamava-se Ekesheria. E era algo absolutamente extraordinário. Na prática, o que é que ela fazia? Bem, primeiro, garantia que atletas e espectadores podiam viajar em segurança. Depois, e isto é fundamental, interrompia as guerras. Fazia dos jogos um símbolo, mesmo que temporário, de unidade. E este ciclo era tão, mas tão importante, que o próprio período de 4 anos, uma Olimpíada, passou a ser uma forma de contar o tempo, de datar a história. Mas claro, o que começou de uma forma muito simples, rapidamente se transformou num espetáculo de proezas atléticas. E algumas delas, já vamos ver, eram incrivelmente brutais. E quando digo simples, é mesmo simples. No início de tudo, havia apenas isto. Uma única modalidade. Um só evento. E, portanto, uma única oportunidade de alcançar a glória eterna. E essa modalidade era o Stadion, basicamente uma corrida a pé, a direito, com cerca de 192 metros. O vencedor disto era, durante muitos anos, um único campeão olímpico. Era assim, simples, direto ao ponto. O teste mais puro e fundamental de velocidade. Só que os gregos, claro, não ficaram satisfeitos com esta simplicidade por muito tempo. O programa começou a expandir-se. E de que maneira? Apareceram corridas mais longas para testar a resistência e depois vieram as modalidades de combate. O pugilismo, que era brutal, e o temível pancrácio, que era uma espécie de mistura de boxe com luta livre, onde valia quase tudo. E como se não bastasse, o grande espetáculo, as corridas de carros de guerra. Imaginem só o caos e o perigo. E para encontrar o atleta mais completo de todos, o atleta supremo, criaram o pentátulo. Era uma combinação de 5 provas. Começava com a corrida do Stadion, depois o salto em comprimento, o lançamento do disco, o lançamento do dardo e, por fim, a luta livre. Vencer aqui não era só ser bom numa coisa, era ser excepcional em tudo. Ok, mas quem é que podia competir nisto tudo? Bem, as regras eram muito rígidas e um reflexo claro daquela sociedade. Só podiam participar homens que fossem gregos e que tivessem nascido livres. E as mulheres? As mulheres estavam completamente de fora. E atenção, não era só de competir, estavam proibidas até de assistir, com uma única e notável exceção, a da sacerdotisa de Deméter. E tudo isto leva-nos de volta àquela pergunta do início, não é? Se o prémio não era ouro, então, o que é que era? É aqui que vamos descobrir a verdadeira alma, a essência dos jogos. Pois bem, por incrível que pareça, o único prémio físico que um vencedor levava para casa era isto, uma cotinus, uma simples coroa feita com ramos de oliveira selvagem. Esqueçam medalhas, esqueçam prémios em dinheiro, eram só folhas. Porque, na verdade, essa coroa, o cotinus, era apenas um símbolo. A recompensa a sério, a recompensa real, era totalmente imaterial. Era a kudos, ou seja, a glória eterna, a fama que faria ao nome daquele atleta nunca ser esquecido. E era a timé, a honra, o respeito que o ia acompanhar para o resto da vida. E numa cultura que acreditava que a imortalidade se conquistava com o legado que se deixava, bem, isto valia muito mais do que qualquer tesouro. E atenção, esta glória não ficava só para o atleta, era partilhada. Um campeão olímpico elevava o prestígio da sua cidade-estado inteira. A vitória dele era vista como um sinal de que os deuses estavam do lado deles, uma prova da superioridade do seu povo.
Quando regressava a casa, era recebido como um verdadeiro herói, com direito a todo tipo de recompensas e privilégios para o resto da vida. Pois é, mas como em todas as grandes histórias, esta também teve de chegar ao fim. E depois de mais de 1000 anos de tradição, uma nova força cultural, uma nova religião, ia abalar o mundo e mudar tudo para sempre. A longevidade dos jogos é uma coisa de loucos. Pensem nisto. Nasceram em 776 a.C., sobreviveram a um sem número de guerras, sobreviveram até à conquista da Grécia por Roma, foram uma constante no mundo antigo por mais de 1000 anos. E de repente, em 393 d.C., tudo acabou. Ponto final. E porquê? A razão foi uma mudança religiosa radical do Império Romano. O imperador da altura, Teodósio I, era um cristão fervoroso. E para ele, os jogos, com toda a sua dedicação a Zeus e aos outros deuses do Olimpo, eram um festival pagão, algo que já não fazia sentido no novo mundo cristão. E assim, com um simples decreto, uma tradição com mais de 1000 anos foi apagada. E assim percebemos que, no fim de contas, os antigos Jogos Olímpicos eram muito, mas muito mais do que desporto. Eram um pilar da identidade grega, um templo sagrado de paz, e uma arena onde a maior de todas as recompensas não se podia tocar, não se podia guardar, só se podia conquistar a glória eterna. E isto deixa-nos a pensar, o que é que no nosso tempo inspira um ideal tão puro e uma devoção tão grande?